Beleza, boa noite. Estamos aqui, olha aí, pontualmente às 19 e pouquinho. Eu sou o Bruno Sangregório, sou ator, dublador, diretor de dublagem. Estou aqui com meu querido amigo Guilherme. Se apresenta aí, Gui. E aí, gente, tudo bem? Que bom ter vocês aí de novo. Eu sou o Guilherme Marques e eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós estamos no ar. É verdade. É isso aí, nós estamos no ar e estamos no ar com uma pessoa muito especial. Claro que você já sabe quem é, tá na thumb. Aí já. Mas a gente, enfim, eu tenho aproveitado muito esses momentos, não sei o Guilherme, mas eu gosto muito de poder ter esse contato com as pessoas. Acho que a gente entrou num limbo ali depois da pandemia, talvez, onde, né, todo mundo ficou enclausurado, não podia sair, a gente continuou trabalhando, ainda bem, graças a Deus, mas parece que dali pra frente as coisas ficaram um pouco meio encebadas em alguns aspectos. Então eu tô falando por mim, claro. Trabalho, e às vezes falta um pouco daquele tempo pra sentar, bater um papo, A ver gente quem é a pessoa recupera por trás daquele justamente a coisa trabalho. o papo da recepção, o papo Exato. A da gente sala tem de tido espera. papos tão legais aqui, né, com as pessoas, e Muito sempre que bacana. acaba o podcast, a sensação era, pô, que bacana, esse papo podia ter continuado, Olha por aí. que que a gente parou aqui? Mas a minha vontade é levar isso para uma mesa de bar e seguir conversando. O trabalho é importante, mas eu acho que mais legal é a troca com as pessoas que frequentam, né, que estão aqui junto com a gente no estúdio, nessa Justamente. mesa. Falamos com o Nelson Machado recentemente, com o Felipe Grinan, e hoje a gente tem uma pessoa muito especial. Eu queria agradecer o teu convite, né? Aliás, o teu aceite no nosso convite e dizer que eu estou muito feliz e muito honrado de te receber aqui. Então, senhores, Márcio Araújo. Márcio Araújo. Muitíssimo obrigado, Bruno, Guilherme, Obrigado, Márcio. por esse convite tão especial para mim, nesse momento tão especial da minha vida, da É um minha momento muito carreira. especial, né? Que eu vi que você está aí comemorando seus 30 anos de carreira. Isso é só dublagem ou é dublagem, teatro, é toda a área artística? Toda a área artística. São caminhos que se confundem, que se entrelaçam. Eu me profissionalizei como ator e já fui me colocar no mercado de Olha trabalho aí. para buscar o que eu ia fazer, e a dublagem chegou logo de cara. Então, eu Uhum. posso dizer que são 30 de tudo. Que legal. É o famoso que eu tenho usado, de repente, 30. De repente, tá. E de repente mesmo, porque parece que foi ontem que eu entrei pela primeira vez num estúdio de dublagem, né? E cumpri a minha primeira escala e passou Aham. rápido, e essa sensação de ter passado rápido é muito boa. E revisitar tudo isso está sendo legal? Tá sendo muito legal. A gente estava falando ali fora, eu sou muito assíduo na atualização das minhas histórias, dos meus trabalhos. Tem um currículo enorme, e eu vou, de cada 2 anos ou a cada ano, vou lá na minha agenda e vou atualizando. Dublei esse ator, bota mais um filme aqui para ele, essa série foi legal e tal, e vou atualizando. Legal. Legal. E com as redes sociais, eu passei a compartilhar muito isso com os queridos fãs e admiradores do meu trabalho, porque acho que eles merecem. Uhum. São tão carinhosos, receptivos e cobram. Sim, sim. Né? Às vezes você posta uma coisa com um tema, vem sempre alguém e diz, mas faltou o fulano, Tem Sim. sempre alguém mas que viu faltou tal alguma... filme, mas faltou tal... Calma, gente, vai ter um momento. Uhum. Mas eu acho legal essa troca. Que Eu legal. acho produtiva, acho necessária, Com certeza. né, esse compartilhamento. E... É porque o nosso trabalho é um trabalho meio solitário, né? Você tá ali dentro do estúdio e tal, e eu costumo dizer que a gente só tem noção real do quanto é impactante, significativo o que a gente faz na vida das pessoas quando a gente sai um pouco do casulo, vai fazer um evento, vai visitar um lugar, e aí você vê aquela enxurrada de gente que faz fila para te abraçar, isso, cara, é muito maluco. Aí você tem É muito maluco. a noção, né, do tamanho da energia e da receptividade, do carinho que se tem pelo seu trabalho. Sim. É isso que você falou, o microfone, o estúdio nos distancia um pouco, é um pouco frio, Uhum. mas as redes sociais e os eventos Ajuda. revelam um outro cenário de troca, né, de Com experiências. É muito legal, às vezes, alguém comentar, né, num evento, assim, pô, você marcou a minha história. Tá bom, gente, eu tô ficando velho, Não eu sei, entendi. eu sei. Já entendi. faz Não, eu ia parte, falar mas- isso. Porque você disse que 30 anos, então começou em 95. A 95. primeira escala foi em 95 também? Foi. Então teatro e dublagem realmente caminharam juntos desde o início, assim. Desde o início. Eu fiz um último espetáculo para minha formação de estágio do Teatro Escola Macunaíma no fim de 94.
me credenciei para pegar o DRT, então já peguei no 95 comecinho de profissionalmente. 95 Olha aí. e já me passaram a lista dos telefones das empresas de dublagem. A Alamo foi a primeira. Olha aí. E a primeira escala foi em maio, comecinho de maio. Que de maravilha. 1995. Que legal. Pra mim, eu tenho 37 anos, né? Então, eu tinha 7 anos quando você começou a trabalhar. Eu não tenho memória da dublagem sem o Márcio Araújo. Pra mim, você sempre esteve lá. Certo. Então é engraçado ouvir falar 30 anos. Eu, como 30 anos? Parece que ele sempre teve. Pra mim tem mais, né? O Percy também é um cara que entrou 90 e pouco, final de 90, começo dos E anos ficam, 2000. né? Mas sempre E teve, marcam né? ali, porque pô, estou sempre acompanhando, então Sim, parece que nunca sim. teve um Assisti momento sem a Pokémon, pessoa. então, Cavaleiros do Zodíaco, então sempre te ouvi. Mas eu acho também que como o universo do anime faz muito parte da vida de vocês, Claro. Bastante. né, pelo perfil profissional que vocês têm, e eu sempre fiz muito. Uhum. Eu sempre fiz muito, né? Eu comecei, as primeiras pontinhas foi Gilberto Maroli quem me escalou lá na Gota Lá na Gota Mágica, Mágica. antes do primeiro teste, que foi o teste do James do Pokémon. Olha aí. Minhas primeiras pontinhas foram lá. Esse foi o Então, primeiro teste. então foi o primeiro personagem, James realmente. foi o primeiro teste da equipe Rocket, foi o primeiro teste para série de anime que eu felizmente você- fui contemplado, Que fui legal. escolhido para fazer. Que maravilha. E depois o James alavancou um monte. Claro. Que vieram na sequência, né? O Yantia, o Miro, o Shino, e o Rama e tantos outros. Né? Mas o anime sempre fez parte da minha história. Sim. E sempre, né? Sempre tem um personagem legal Sempre chegando. Que legal, que bacana. E sempre uma coisa assim, ó, lembra do James, faz uma coisa meio James pra mim aqui nessa coisa. Que legal, tá bom. Acho legal essa referência, embora é importante que se diga, eu já não dublo o James há algum tempo, Sim. né? Mudou de praça, mudou de Uhum. elenco, outros colegas já fizeram, mas é tão marcante, né? Porque E sempre... ficou muito marcante, e fez um grande sucesso, né? E estava numa outra configuração também, acho que de exibição, que você tinha exibição em rede aberta, né? Rede TV aberta. Então acho que tem um alcance maior porque tá mais fácil para todo mundo. É, Né? Então, o Pokémon passava fez no o caminho Record. inverso, né? Porque você não tinha streaming na época e TV a cabo era restrito também, então chegou na Record. E a Record deu essa notoriedade para o Pokémon, que acho que sempre foi um grande sucesso Uhum. em qualquer plataforma que a gente fale, Sim. de exibição. Mas a Record realmente deu essa notoriedade. A gente começou a dublar, os episódios começaram a ser exibidos e a gente já foi chamado para o programa da Eliana. A equipe Rocket, eu, Isabel de Sá, o Tirabosca infelizmente não Tira, foi, tá. mas o Fabinho Legal. foi. O Fabinho. Fizemos uma boa Na brincadeira com a época era Eliana Fabinho lá. ainda, né? Na época era o Fabinho. E Vocês ficaram quanto tempo dublando? Quanto tempo dublando o... eu acho que aqui em São Paulo foram 18 ou 19 temporadas. Caramba. É. Mas foram 18, 19 anos fazendo? Não, Não. 18 ou 19 temporadas. Às vezes emendou uma temporada na outra, Você no aceita, mesmo Márcio? ano. Assim, Não é publicidade, tá, gente? Nós não temos apoio da Coca-Cola Mas já, ainda, uma hora quem sabe. mas... hashtag fica a dica. Fica a dica. Exato. E muito tempo. E como é que foi essa experiência, então? Você já tinha tido essa experiência de colocar a sua cara ali para dizer, ó, a voz desse personagem sou eu? Como é que foi essa experiência de estar num programa de televisão, colocando a sua cara ali e recebendo Olha, comentários e recebendo essa galera? Foi assustador. Foi assustador porque a Eliana fazia um programa ao vivo de manhã. Todos os dias, das 9 ao meio-dia, uma coisa. Programa ao vivo. É uma coisa louca. Bastante. Né? Uhum. De tensão para todo mundo. Sim. Ali, a hora certa de entrar, Sim. né? A pauta certinha, tudo é meio cronometrado. Mas eu acho que a gente estava meio vislumbrado com o sucesso do Pokémon. Né? A gente já estava fazendo evento. Né? Então, Uhum. a novidade foi botar a cara na televisão para o Brasil inteiro, ao vivo, e a notoriedade daquilo depois, né? Mas foi bem divertido, enfim, acho que todo mundo curtiu e já estava no ar há algum tempo o Pokémon, então eles já sabiam do que se tratava e tinham outros convidados, cantores no programa, foi uma festa. Que legal. Mas deu um medinho, porque, né, eu tinha o quê? 2 anos de dublagem, é muito pouco, Caramba. é muito precoce, recente, você não tem né? história para contar. Né? Então, não foi o primeiro teste de dublagem, foi o primeiro teste de personagem fixo em anime, no caso. Exatamente. Porque você já fazia o Cavaleiros. Veio antes, né, o Miro? Não, Não? o Miro veio depois. Sério? Eu vim a substituir o Leonardo Camilo, que foi o primeiro Miro.
Ah, eu não lembrava, não tinha essa Teve informação. essa fase, eu não sei quantos anos ele fez, quantas temporadas. Provavelmente muito pouco, deve ter sido alguma pequena participação, porque ele O, já tinha o Ikki, né? Mas na época da Gota Mágica tem essa coisa de repetição de vozes e o tal, que né? me pareceu foi que os personagens começaram a entrar juntos, e Sim, eu Uhum. acho sim, que precisou haver uma substituição, e aí eu passei a fazer o Miro. entendi. Que se parar pra É, pensar, não tem nada a ver o timbre, né? Tipo, o Léo Camilo com o Márcio. É, Mas ficou muito outra. melhor, Mas é eu acho. muito bacana, mas é muito bacana. E gerou uma identificação porque você nem lembra Sim, dessa fase do não lembro Camilo mesmo. fazendo o Miro, né? O Camilo sempre foi o Ikki, o Miro sempre foi o exato, Márcio. exato, exato. Mas ele sempre conta isso, né? Ele me presta essa homenagem, dizer, olha, o Márcio que faz agora e tal, e não sei quem é. E é bacana. Mas não, foi o primeiro teste de anime. Eu já tinha feito um protagonista, olha só, um seriado também do SBT, Davi e o Gnomo. Não sei se vocês vão lembrar. Não Isso é lembro. fim dos anos 90 mesmo. Uhum. Era um gnominho lá e eu peguei um teste. Eu concorri com 7 colegas. Caramba. Foi acho que foi meu primeiro grande teste, assim, e uma coisa assustadora. Eu falei, nossa, eu peguei, sério, gente. Olha, você pegou, olha a responsabilidade e tal. Foi legal. Também TV aberta e tal. E eu acho que isso foi um pouco antes do James, Tá. né? Mas voltando à sua pergunta, essa experiência da Record foi legal porque também dá notoriedade pra gente, Sim, claro. né? Sim. Por isso que eu acho que também o James abriu tantas portas, porque acho que tinha uma marca de interpretação ali, né? E é o que eu digo sempre, às vezes alguém me escala e fala assim, lembra do James, faz mais ou menos nessa Uhum. Escala linha, meio pensando já em coisas que você já fez antes, né? né? Busca aquela afetação que você dava e tal, e acho que por isso, e a Record acho que nesse sentido ajudou bastante. Depois a gente veio a fazer um outro programa da Record, alguns anos depois, chamado Os Profissionais, em que alguns convidados, grandes artistas, tinham que adivinhar as profissões das pessoas. Botavam 7 profissionais de profissões aleatórias, meio não muito comuns, Uhum. e a gente ia dando dicas. Né? O que é isso? Quantas horas você trabalha? É homem e mulher que faz? Até que as pessoas Até. descubram. Foi Legal. legal Que também, na Record, bacana. alguns anos depois. Que a gente conversou com o Nelson ali, né, de uma outra geração e tudo, que as pessoas que faziam dublagem antes tinham muito medo, vergonha de aparecerem, de justamente dizerem, não, É, sou eu que dublo. isso lá atrás quando começou, Você lá, já né? chega numa, 60, numa fase 70, que as 80. pessoas tinham um pouco mais de orgulho já, ou já tinham uma coisa, não, sou eu que faço esse trabalho, é meu e eu quero aparecer. Eu acho que ainda para mim foi uma coisa um pouco envergonhada, um pouco tímida. Eu sempre fui muito tímido, né? Eu fui perdendo isso ao longo do tempo. Porque o que nos dá a confiança? A experiência. Você vai Sim. ficando experiência, você tem história para contar, você vai ficando mais confiante e menos tímido. Mas ainda era muito precoce, era o comecinho ali. Mas a gente Mas era precisa... uma timidez do Márcio, não do mercado, né? Porque eu acho que esse comentário tem a ver com Exato. aquela coisa do artista que tá no palco que não quer aparecer na dublagem porque acha que é uma sub-arte. Tinha isso lá atrás, né? Eu Aham. acho que você chega nos anos 90 já tem uma outra visão sobre Já isso, está né? mudando, já está mudando esse olhar mesmo. Já se fala mais de dublagem. Tinha alguns programas, eu lembro, até na época da Master Sound, em alguns programas de entretenimento que iam fazer matérias com dubladores e falando Uhum. sobre dublagem. Então a dublagem já estava ganhando uma notoriedade, as pessoas já sabiam mais do que se tratava e a curiosidade que havia por trás desse trabalho. Como é que é feito? Quem é que Né? Quem é que faz? faz? E saber quem é o dono da voz. Então, eu acho que eu fui tentando superar um pouco E a própria dessa influência dos animes, resistência. né? A gente já falou muito isso, né, em outros episódios também. A chegada dos cavaleiros, obviamente Pokémon também contribui muito para isso, mas quando chegam os animes, parece que os holofotes vão voltando, né, para dublagem. Aí se cria-se um outro mercado, porque tem essa coisa do dublador em evento, começa a circular. Uhum. Então, com certeza, eu acho que a dublagem enquanto produto como ela é hoje, porque eu costumo dizer que a dublagem é um produto que é comercializado, às vezes, né, não comercializado separadamente, mas a gente consegue analisar de forma isolada. Então o cara vai no cinema, ele consegue ver o filme e dissociar. Esse filme é muito bom, essa dublagem tá muito ruim. Ou esse Exato. filme é uma bosta, mas essa dublagem tá maravilhosa. Exato. E a gente tem não só o público de anime, de séries e filmes americanos, o público de game, mas também o público de dublagem, o fã, o amante de dublagem. E isso com certeza nasce nos anos 90, né? Exato, exato. Eu acho que na virada também, ali de 90 para 2000, que a coisa começa a mudar, e eu acho que o advento do anime, esse momento do anime, realmente gerou essa conexão
uma legião de fãs de todas as etapas, de todas as épocas, que chega até hoje no One Piece, por exemplo. Sim, Né? De sim. lá de trás, do Cavaleiros, que veio Uhum. antes do Pokémon, até o One Piece. E por várias fases. Então é por isso que a gente faz evento. A gente Sim. faz evento por causa dos animes. Uhum. Hoje se usa a expressão geek Uhum. para várias outras coisas. Mas esses eventos eles eram primordialmente de anime. Uhum. De anime. E a gente já teve canais, e tem até hoje, canais específicos com Sim. programação de anime. Sim, sim. E a gente vê o conhecimento e a exigência dos fãs e dos assistidores de anime muito grande. Muito, Eles muito, né? cobram Eles demais. chegam- Quando a eles dublagem chegam não tá muito- boa, isso não tá legal, essa voz não ficou boa, gostei de você mais nesse do que naquele. É legal, é muito receptivo, desde que seja respeitosa Claro, essa exato. claro, mas relação. sempre uma Exato. crítica que seja construtiva, né? Um comentário que traga alguma coisa, não só o pejorativo, só chegar xingando, né? E Claro. eu sempre, e assim, no comecinho eu apanhei um pouco fazendo os eventos, porque às vezes me perguntavam coisas que eu não lembrava. Eu já tinha alguns anos de carreira, mas e aquele fulano que você dublou naquela série que falou isso? Aí eu, grilinho, cri, 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 cri. Falava, gente, às vezes você era obrigado a concordar sabendo, fazer de conta que sei, você legal. isso foi. E aí eu falei, eu preciso me preparar mais, né? E foi aí que surgiu essa assiduidade de atualização dos currículos, dos personagens, de tudo. Legal. E eu acabei de montar um portfólio com 30 vozes de personagens de anime. Que E eu fui na minha história ali revisitar, fui olhar tudo. E eu falei pro meu amigo editor, eu falei, rapaz, você que tem a missão de ir atrás, de garimpar isso aí na internet, ele achou todos. Caramba! Ele achou todos. E eu Que achei. legal. E porque eu acho que é um compromisso que a gente tem com os fãs. É legal você ir num evento, o cara lembrar de coisas aleatórias, que você não lembra, mas Não foi é? importante pra ele. Na Claro. verdade é É, mais um legal, né? Exato. É mais legal. Porque, falar do James, eu posso Sim. falar 3 horas Mas e não é meia do justo James. com os outros. Exato, mas Porque o mas James- tem- Tantas outras não- coisas que você fez e de repente marcaram alguém ali e você... sempre É. tem. Sim, Sempre tem um nem só personagem de James que vive eu o não- Márcio, nem só de Homem-Formiga vive o Márcio. É legal pegar essa pérolazinha ali, realmente. Você tem uma legião de fãs pra mim, não é que me surpreende, né? É que as pessoas que me conhecem muito por causa do James. Sim, sim. Mas o Shino, do Naruto Boruto e o Miro, eles são campeões de perguntas nos eventos. Sim. O pessoal adora, curte muito, curte muito. E é Naruto muito e legal. Cavaleiro são marcas muito fortes. São, Né? são. Você tá no One Piece também? Tô no Piece Quem que também. você faz lá? Faço 2. 2. Cavendish e Kuma. É, É bom Quem que os não dois tá no One Piece só hoje, entraram né? em fases diferentes por enquanto. Tomara Que que bom. eles não se cruzem, porque senão... É uma série o muito Glauco vai ter grande que e alguma escolher. hora ali as coisas vão... É. Teve um caso, né, de um episódio especial do One Piece que o Wendell teve que meio sim, se porque contracenar ele é o porque o Goku Goku e- aparece com o Sanji. É, Eles fizeram um crossover especial que ali. é, o, Que é o loucura. One Piece com Dragon Ball e E um o outro Toriko. Que inclusive eu faço o Coco no Toriko. O Glauco me colocou no Coco. Só que no One Piece eu tenho o Beppo também e fiz o Bill. Então também tenho 2 personagens no One Piece e um no Toriko. Então vai saber o futuro Eu disso acho aí. que tem muita gente que dobra ali, porque é tanta bastante, gente, são tantos bastante. personagens São quase e 2.000 marcantes. episódios. É, Bastante. então, E eu acho que eu já fiz 2 personagens maiorzinhos. Não posso falar mais. Fora As as pontinhas, pontinhas, sim, as coisinhas sim. que vão aparecendo, claro, né? Claro. Mas, Márcio, você quando começou ali e se colocou à disposição da dublagem, foi atrás da dublagem, você já sabia o que era a dublagem, como funcionava a dublagem? Não. A minha formação é toda teatral, né? Teatro Escola Macunaíma e depois no palco profissionalmente fazendo teatro e tal. E quando você se profissionaliza, você tem um mundo dos sonhos, o que você Sim. quer fazer. Eu queria muito fazer televisão. Eu tinha um pouco dessa ilusão de querer fazer televisão e tal. E até comecei por aí, me credenciando, me colocando nas agências e tal. Foi um pouco difícil, mas aí surgiu o contato das empresas de dublagem. Eu não tinha ideia. Eu falava, não, vamos lá, vamos tentar. Lá na Alamo você fala com a Nair, tal, procura ela, que tem um trabalho de estágio lá, eles te acolhem, você fica lá assistindo até fazer um teste algum dia. Uhum. E eu descobri o que era dublagem quando eu entrei no estúdio. E qual foi a sua reação ali? Foi, é assim que faz? Meu Deus!
Acho que foi meu Deus, teve presente nessa reação. Porque é um processo completamente inverso e diferente do que é a preparação do ator pro teatro, ou pra TV, pro completamente cinema. diferente, é muito E que pode instantâneo. ser apaixonante ou assustador, Não né? é? Às vezes no primeiro momento fala, meu Deus, nunca vou fazer isso. Ou quero fazer isso pro resto da minha vida. Como é que foi essa reação? Foi um pouco assustador e fascinante. Eu fui tomado, confesso que fui tomado por um certo fascínio. Estava sendo dublada Paixão e Ódio, uma novela norte-americana. A dublagem estava sendo feita para Portugal, com português brasileiro. A Naira, acho que era uma das diretoras principais, ela escalava e tal. E eu ia sempre à tarde, que ela estava lá, e ela dirigia também os colegas. E aí você fica fascinado vendo um colega trabalhar na estante. Eu não tinha ideia de como era o processo, de como se fazia, né? Que tem um texto ali traduzido, que a pessoa ensaia, que tem um técnico que grava, que depois que ensaia, gravou, não gravou, refaz e tal, não sei o quê. Mas tudo com muito bom humor, aquele bom humor peculiar da nossa saudosa Nair, e que fazia a coisa ficar leve. E a gente achar que é fácil. Acho que vocês foram tomados por essa sensação a primeira vez que entraram. Não, mas é fácil, quero fazer. Aí quando você vai pro estante, você vê o quão assustador é aquilo. E eu fui tomado por essa sensação de magia mesmo. Foi uma coisa muito mágica de ver os colegas trabalhando. E também uma coisa assim, eu sempre trabalhei no mundo corporativo. E eu vi que a Alamo, né? Particularmente a Alamo, era uma empresa de mundo corporativo. Né? Tem horário para entrar, tem horário para sair, né? Tem o lugar do cafezinho, tem aquela coisa regimental de empresa mesmo. É uma empresa que é diferente disso que você falou, o mundo teatral. Chega atrasado para fazer o teatro, para ensaiar, né? Já não tem aquele rigor de disciplina. E mesmo a própria preparação do ator para o personagem, para o papel, para a produção, que você tem um tempo para fazer isso até se apresentar. A dublagem não tem, né? Não tem. Chega lá é e instantâneo, faz. É entregar o que você tem naquele momento, com a verdade que você tem, a partir do que você viu, né? E o teatro tem todo um processo de preparação, de absorção, de apropriação do texto, da direção, de tudo. E tem esse conflito mesmo, né? Mas acho que foi, ao mesmo tempo que é um conflito, desculpa te cortar, é um trabalho que é extremamente fundamental, né? É atrelaçado, né? A gente costuma dizer, o dublador sem um ator não faz absolutamente nada, o ator sem um dublador faz um monte de outras coisas. Exato. Então você tem essa experiência do palco, da televisão, né? Do teu trabalho como ator em si, em relação não só ao trabalho de voz, obviamente, mas de ter acesso às tuas emoções e saber lidar com aquilo que você tem como ferramenta. É fundamental, porque se você chegar na bancada, eu sei que eu tô chovendo no molhado, mas tem gente que ainda não entende essa relação, né? A gente escuta muito, mas eu quero dublar, não quero ser ator. Não existe isso. Como se houvesse não essa dissociação. Não tem como. Então é claro que você sendo um cara de teatro, apesar de todos esses desafios e desse vislumbre, nossa, essa coisa é muito diferente, é justamente porque você tinha essa bagagem do ator que isso foi possível, né? Que você conseguiu deslanchar. E eu acho que um grande desafio que se apresenta para quem fez muito teatro e vai para o microfone é saber dosar. Sim. Porque tem um ajuste, né? Você não está no palco. É outra linguagem, baixo, o microfone né? tá aqui, fala baixo, o cara tá falando baixo lá, né? E leva um tempo para você fazer, para você chegar nessa adaptação e entender. Tem que trabalhar muito o ouvido para poder reproduzir, né? E acho que foi um desafio e que eu sempre busquei, né? E busco até hoje, assim, me policio para ver se eu não tô falando muito alto. Olha, fala para os diretores, vê se eu não tô falando, já tô ficando surdo, vê se eu não tô falando muito alto. Porque às vezes a gente se pega, dando mais energia do que o necessário. Mas você sabe que vendo de fora, mais do que devia. Vendo de fora, a minha leitura sobre o teu trabalho é justamente o contrário. Não que você fale baixo demais, não é isso, mas eu sempre te achei muito centrado, muito atento e cara, tive poucas experiências te dirigindo, mas que eu achei sensacionais, porque eu já acompanhava teu trabalho, já tinha o lado fã ali, então te vendo na bancada, para mim é o modelo perfeito do profissional, no sentido de, cara, é um trabalho, eu tenho que estar focado, eu tenho que estar presente naquilo que eu estou fazendo, e se eu não tiver essa disciplina e esse estado de presença, de atenção, de prontidão, eu não vou fazer. Tem gente que chega na bancada que é muito barulhento, e não, sabe, o Márcio, você já dirigiu, sabe, é o cara que entra no estúdio quieto, tranquilo, faz um ensaio em silêncio e na hora que faz, resolve rápido. Então eu sempre te achei muito silencioso, talvez até pela timidez que você falou, que é um cara tímido.
mas um silêncio bom, nesse lugar de organização que é necessário, né? Nessa coisa de foca, entende o que tem para fazer, e aí quando chutar é gol, você vai no lugar certo. Acho sabe? que são dois aspectos que você toca, justamente da dosagem, do timbre, né? De às Mas vezes do não ouvido, projetar né? muito, porque com a perda auditiva você acaba falando mais alto Sim. sem querer. Uhum. E, assim, eu sou muito atencioso, muito sério no trabalho, porque eu gosto muito de pegar diretores sérios, assim como vocês, que fizeram a lição de casa, sabem da história, têm informação, têm um feedback legal para me passar, eu fico muito atento a isso. Uhum. E fico atento ao que o original está me propondo, porque eu tenho respeito, já falei isso numa entrevista outro dia, pelo original. Sim. Porque eu acho que, por exemplo, os fãs de anime, eles são muito conhecedores. Muito. Antes de dublar, eles já sabem. Então, eles já sabem da essência. Eles Uhum. conhecem muito o original. Então, nós Uhum. não podemos trair os fãs. Exato. E não podemos criar uma coisa que não seja verdadeira e condizente com o que está ali e já foi feito. Né? Então, eu sou muito atento ao original e procuro reproduzir. Claro que é uma adaptação. Nós estamos fazendo uma versão brasileira. Sim, Cabe aqui o nosso toque, o nosso bom humor. Que não a é gente- só traduzir, é adaptar a linguagem às vezes, né? Tá, esse cara aqui Exato. fala em japonês desse jeito porque é assim que eles dizem, querem transmitir esse tipo de ideia. Aqui a gente faz diferente. Aham. Aqui a gente tem um outro molho para transmitir essa mesma ideia. Exato. Porém, contudo, entretanto, você não pode censurar a obra e mudar o produto, né? Exato. Então é isso, Eu o acho original. que nós temos esse compromisso, essa É. fidelidade, né? Então, É. e eu acho que essa atenção minha é justamente por conta disso, de ficar atento e tentar reproduzir aquilo que está sendo proposto. E foi uma busca sua, então, já desde o começo, de se adaptar a essa linguagem, se adaptar a essa submissão ao trabalho original, buscar fazer um outro trabalho de atuação para se adequar à dublagem? Sempre, sempre, porque acho que até nesse começo de carreira eu fui tocando a carreira de teatro e de dublagem ao mesmo tempo. Então eu tinha que migrar nessas linguagens quase que sempre. E assim, eu acho que a minha geração, que começou ali em 95, foi agraciada pelo momento do mercado. Acho que logo já veio o surgimento das TVs a cabo, Uhum. e aí teve muito trabalho, né? Sim. Começaram a aparecer as séries, enfim, e as oportunidades foram surgindo. Uhum. Então, 2 meses fazendo estágio com a Anaí, aí eu me senti preparado, falei, posso fazer o teste, beleza, fiz o teste, fui aprovado, comecei a fazer pequenas coisas na alma e rapidamente fui para a Dubla Vídeo. E lá foi feito o Davi o Gnomo, que foi meu primeiro protagonista. E eu Legal. lembro que isso não demorou. Uhum. Um protagonista te oferece tantos desafios Muito, sobre sim. vários aspectos, Sim. porque você se borra de medo, né? Porque você tem uma responsabilidade, é um grande Uhum. personagem, você leva uma série. Sim. Né? Tem um Então, é desenvolvimento de diferente personagem, né? de fazer uma pontinha, fazer Não 4, é? 5 anéis, vai ali e tudo. Fora a parte física, então você vai ficar mais tempo dentro do estúdio Mais fazendo tempo, aquilo. E com um grau de exigência diferente, porque um protagonista ele é um grande personagem, ele tem nuances de interpretação que muitas vezes, quando você está começando, você não tem. Você não está tão preparado para fazer tudo aquilo. Você Uhum. leva mais tempo, o seu processo é mais lento. E então foi um grande desafio. Mas eu acho que contribuiu. Né, ter feito tão prematuramente um protagonista que me ajudou muito. Eu sofri muito, eu suei muito no estúdio. A nossa saudosa Leda Figueiró, que me ajudou muito e me ajudou dando bronca. Ô, fica esperto aí, pega essa boca, o boneco é teu, rapaz, o boneco é teu, daqui 20 anos vão falar, o Márcio Araújo é que fez isso aí. E eu falava, puta, ela tem razão. E então essa bronca te desperta um medo, mas uma atenção, uma prontidão que fala, pô, me ensinou. Isso me ensinou. Sim. Cara, eu carrego pra minha vida Que legal. toda, todos os dias, Então, sempre. Lições que ficam, né? Lições que ficam, aprendizado. Que era um aprendizado que tinha na época, né? Você não tinha, como hoje a gente tem mais cursos de dublagem que preparam a pessoa porque o mercado tem menos tempo, né? Para ensinar, Uhum. treinar Você as dividiu pessoas. bancada, né? Também. Você chegou na época da bancada ainda ou já estava sozinho? No finzinho, No no fim. finzinho. Mais nos vozerios mesmo. Uhum. Cheguei a pegar um processo na Master Sound que tipo, o protagonista ia junto com o coadjuvante e depois vinha outro, para otimização das Uhum, pistas de gravação mesmo, né? E até é legal a gente falar dessa coisa que eu fiz um protagonista Uhum. numa tecnologia digital, né? Que era analógica, hoje é digital, Aham. o DA, Uhum. né? Então quer dizer que você tem menos compromisso com o erro, você pode Sim. errar menos. Hoje é mais fácil. A gente errou, o técnico bota a fala no lugar, conserta, estica e puxa. Não é que deva ser assim.
Né? Sim. Mas você tem mais Mas recursos facilita, para não ter que sofrer tanto, de repente. Mas naquela época o medo de errar era muito maior. Tem que acertar, tem que ensaiar direito e acertar. Então, ter feito parte desse mercado com essa tecnologia foi muito importante. Ter feito parte dessa geração que assistiu essa migração do analógico para o digital. Né? Quando chegou o Pro Tools, quer dizer, foi um benefício. É Claro. muito bom, né? Essa velocidade e os recursos que a máquina oferece. Mas também foi muito bom o aprendizado de ter trabalhado com uma tecnologia mais rudimentar, Claro. em que o artístico precisava predominar o tempo inteiro. Uhum. Né? Então foi um aprendizado, foi incrível. E voltando à sua pergunta, acho que por um bom tempo eu fui convivendo com essa necessidade de fazer os ajustes, né, da interpretação, enfim, mas sempre gostava de voltar para o teatro e viver aquele processo de construção de personagem, Claro. de leitura de mesa, e aí levar para a leitura de mesa no teatro a experiência que eu já tinha na dublagem. Muitas vezes a gente ia fazer leitura de mesa em grupos de teatro com dubladores. Uhum. E aí tinha gente de teatro. Mas como vocês leem rápido? Como vocês têm leitura dinâmica? Que coisa... É o dia a dia da dublagem. Isso é 8 horas por dia. É um outro desenvolvimento, né? Um Talvez outro você perca um pouco desenvolvimento. o decorar o texto ali com tanta facilidade, mas você já tem uma predisposição maior a ler aquele texto, a já Exato, interpretar aquele já texto, sai a já entender um pouco ali interpretando. do que ele quer dizer. Porque a gente faz isso o dia inteiro, né? E faz com uma certa velocidade. Não é uma coisa que você tenha tempo de... Velocidade né? e qualidade, né? Tem que ter. Qualidade. Você tem que se apropriar daquilo rapidamente. Sim. Uhum. Né? Então, quando a gente voltava para o teatro, as pessoas se surpreendiam positivamente. Mas era uma troca, né? Sempre Sim, foi sim. uma... E tem conseguido uma fazer troca. teatro ainda? Você consegue manter isso na tua vida hoje? Né? Ai, faz muito tempo, viu, Bruno? A minha última experiência foi até como mais autor/produtor, foi nos Andrades em Versos e Prosa, que foi um espetáculo que eu escrevi. E a gente fez uma série de leituras dramáticas em Casa de Cultura, em São Paulo, e depois finalizamos com uma temporada no Sérgio Cardoso. Olha aí. Alguns colegas de dublagem fizeram parte desse processo, legal. Fábio Moura, Silvio Giraldi. Legal. Mas foi um trabalho mais como autor e produtor. Uhum. As primeiras leituras dramáticas eu participei como ator, mas depois fiquei mais Uhum. por trás. Uhum. Mas faz um tempo que não atuo, assim, trabalhando como ator no palco mesmo. Esse processo que ano foi? Isso nós finalizamos em 2010, mais ou menos. Já faz um tempinho. Mas sempre tenho vontade, eu acho que talvez até seja um momento oportuno de repensar isso, Uhum. né, de repensar projetos. Esse projeto mesmo, que deu origem aos Andrades em Versos e Prosa, é um projeto grande de pesquisa que eu tenho, que não sei se eu posso falar rapidinho, Claro, fica à mas vontade, é só para espaço é ilustrar que é um sonho que eu tenho de um projeto de teatro que transforma em dramaturgia toda a correspondência do Mário de Andrade. Mário de Andrade escreveu para Deus e o mundo, para os Andrades, para o Drummond, para o Oswald, para Cecília, para Tarsila, para o Manuel Bandeira, tem um livro desse tamanho. E meu projeto é transformar tudo isso em dramaturgia. Que legal. E esse primeiro Os Andrades foi só para o Drummond e para o Oswald. E a gente agregou a Cecília, agregou a Tarsila, mas ele trocou correspondências com Fernando Sabino, com muita gente, com o Tio Pio, de Araraquara. E são livros de correspondência. O que as correspondências conversam? Uhum. Porque tem a carta e a resposta. Que legal. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, gente, isso é dramaturgia. Sim. É um trabalho árduo. E você conseguiu, mas vocês fizeram só a leitura, você conseguiu a fazer montar Montamos, foi pro palco no Sérgio Cardoso, na Sala Pascoal Carlos Magno, na sala pequena, ficamos ali em 2 meses. Que legal. Transformamos, saiu do papel a literatura, a poesia, e virou cena, virou teatro. Que bacana, que legal. Foi incrível, com uma nostalgia, aquele quentinho no coração que eu lembro disso, porque eu tenho vontade de retomar esse projeto de pesquisa. Claro. Mas demanda muito tempo. A dublagem tem isso também, né? Às vezes a gente acaba não conseguindo mais encaixar as coisas na agenda porque ela demanda muito tempo, né, cara? Demanda, enfim, o teatro tem as suas dificuldades financeiras, né, cada vez maiores, assim, as leis ao invés de aumentarem estão diminuindo, as leis de incentivo estão se tornando mais restritas, né, as dificuldades vão aumentando, então às vezes fica difícil fazer sem grana, na iminência, na expectativa de conseguir produzir, conseguir um patrocínio e levantar dinheiro.
né? Meu último espetáculo foi assim. Eu escrevi também, dirigi, Legal. chamado Invisíveis por Natureza, que era através de uma fábula na Idade Média, a gente meio que contava ali a origem da mendicância no mundo. Olha, Então a gente trabalhava esse tema invisibilidade social, mas partindo dessa fábula, com bruxas, com elfos, inclusive o Jonas Falcão Uhum. fez baita projeto de pesquisa. muito legal, Né? foi muito legal. Projetão de grupo mesmo, de Sim, trabalho, de sentar ali, ó, e sim. mais de um Cada um ano traz uma pesquisando, coisa. trazendo, e a gente conseguiu fazer algumas temporadas, circulamos. Eu acho que eu fiquei com esse espetáculo entre ensaio e a última apresentação de 2016 a 2019, mais ou menos. Aí quando eu tava começando a querer entrar numa próxima montagem, veio Veio a pandemia. pandemia. Depois de pandemia eu não consigo fazer mais nada, Que porque judiação, a né? dublagem engoliu e eu tô num momento também de retomada, assim, de outros projetos, né? Você comentou desse trabalho de mesa com atores, onde você tem uma leitura diferenciada por conta da dublagem. Eu vivi isso recentemente, que eu acabei de gravar 2 filmes, 2 fan-filmes, inclusive, né? Um de Cavaleiros do Zodíaco, onde eu faço um vilão, e um outro que é um filme de Tokusatsu, a gente acabou de rodar. E é muito perceptível essa discrepância na relação com o texto, né, que o ator em dublagem tem em relação ao ator que está mais dependente dessa questão do processo, que precisa levar o script para casa, ensaia, não sei o quê. Então eu tô nesse momento assim de voltar a fazer algumas coisas e eu acho que isso é fundamental para o nosso trabalho, né? Eu ia dizer isso. Porque isso é manutenção do trabalho de ator, né? Eu ia dizer isso, porque o teatro ele te conecta mesmo com a interpretação na essência, né? Porque tem trabalho de corpo, tem trabalho de voz, tem trabalho de pesquisa, tudo isso é fascinante Sim. e alimenta a criação, né? A dublagem tem uma automaticidade, Sim. né? E você entra nela, porque é assim que funciona, o mercado trabalha assim, a velocidade, a produção, né? E muitas vezes você não tem condição de fazer um trabalho que você gostaria. Mais artístico, claro. Pô, vamos dublar essa série, vamos trabalhar esse texto, não tem tempo. Não Sim. dá, Não há condições, né? Mas e por isso o teatro nos chama sempre. Claro. Eu sinto sempre essa necessidade e é um bom momento talvez para repensar. E você tem feito coisa para rede social também, né? Como é que é essa questão do Márcio, criador de conteúdo? Porque eu não sei se tem a ver com esse projeto do Mário de Andrade, mas eu já vi alguns vídeos seus lá no Instagram. Como é que é isso? Eu tenho 2 frentes de atuação nas redes sociais, que é alimentar os fãs com coisas que eu faço, que eu acho interessante, que eu acho que eles vão curtir, que vão me dar um feedback, que vai ter um retorno, né, de coisas bacanas, assim. Procuro ter essa facilidade de alimentar. E gosto muito de poesia, né? Então, esse trabalho com os Andrades me deu... Eu sempre curti essa coisa, a poesia no espaço cênico. Então, no espaço cênico, fiz uma oficina e foi isso que me abriu portas para essa relação. Teatro, Legal. Interpretação e poesia. Gosto muito. Eu posto sempre coisas do Mário, né, do Mário Quintana, do Mário de Andrade, do Drummond, enfim. Estou sempre postando alguma coisa e eu sempre busco um contexto histórico. Esse ano o Mário de Andrade está fazendo 8 anos de morte. É legal, é um apelo para incentivar a pessoa que não está acostumada a ler, de repente, com aquela poesia que eu gravei ali, a pessoa se sentir motivada e, pô, isso aqui é legal e tal. E é com esse intuito, por eu gostar, por eu curtir, e porque eu achar que eu tô... E não é um trabalho de voz, né? É você na frente da câmera ali, interpretando aquela poesia, muitas vezes com figurino, tem uma concepção ali, né? Eu fiz um que eu curti muito, teve um engajamento legal, que foi os Sonetos de Shakespeare, que eu achei muito legal. É rebuscado, é difícil, mas eu achei legal. Achei que ia... Muita gente sabe que Shakespeare... Não sabe que Shakespeare escreveu sonetos. Olha, as pessoas só sabem conhece da obra as dramatúrgica, peças, né? E eu falei, pô, legal. Ele foi quando ele estava fazendo 460 anos de nascimento ou morte, eu não lembro exatamente. E eu tô sempre buscando, tô sempre de olho nas datas históricas e vou lá e posto alguma coisa, preparo o texto, escolho, tem todo um trabalho. Né? Eu escolho e me aproprio daquilo, decoro, não tem teleprompter, eu decoro, me aproprio. Legal. Né? E gravo, boto uma trilha e tem sido assim. Que bom para exercitar o trabalho do ator, decorar não o texto, é coisa que a gente não tem mais. porque a dublagem a gente perde um pouco dessa coisa, né, de decorar o texto, que não é o habitual, né? O nosso habitual é ler e falar. Exato. Então você tem uma relação bacana com as redes sociais, com os fãs, o pessoal que te procura, você consegue dar atenção para esse povo. É legal essa relação? Você acha que valoriza o teu trabalho? Você acha que
que te dá algum crescimento também pessoal e profissional? Essa relação é um diferencial? A relação que se dá no nível do respeito é muito bem-vinda. Algumas vezes não se dá por causa porque a gente é artista, a gente trabalha para as pessoas e trabalha para muita gente. E às vezes tem sempre uma invasão, né, essa coisa de pedir voz e tal. E muitas vezes a gente não tem tempo de esclarecer, dizer eu não posso. Né, gravar a voz para você do personagem tal, eu não posso. E muitas vezes tem essa invasão. Mas fora isso, é uma relação respeitosa e de muito carinho. Então eu acho que eu devo ao fã, ao admirador, à pessoa que acompanha o meu trabalho, esse respeito e tenho esse compromisso de reportar a eles as coisas que eu estou fazendo. Me dá um feedback, é legal, mas eu gostaria de ter mais dinheiro para investir, porque produzir conteúdo às vezes não é tão barato. Eu preciso de alguém que vai produzir, que vai fazer o pós-produção, né? Então você precisa se programar para isso. Eu queria fazer mais, porque eu sou ruim de tecnologia. Naquilo que depender de mim, não sai. É muito ruim. Então eu preciso sempre da ajuda de alguém que me ajude a produzir. Se eu tivesse uma ajuda melhor, assim, e mais disponível, e eu tivesse condições financeiras até de investir mais nisso, eu produziria até mais. Legal. Porque eu vejo que entre o que eu postei e o que eu já fiz, há um déficit gigantesco. Sim. Nesse ano que eu estou revisitando tudo que eu fiz, eu falei, gente, quanta coisa eu fiz. Nossa, eu preciso postar um conteúdo falando disso aqui, desse ator, ou dessas séries. E você sente, então, consigo... é uma coisa sua de que, putz, eu quero falar sobre o que eu fiz, quero falar sobre... Pô, esse Sim. trabalho aqui, tem coisas legais para falar, para compartilhar com as pessoas? O tempo todo, Guilherme, o tempo todo. Eu tô cheio de ideias, mas a velocidade da produção não acompanha. Mas eu tô cheio de ideias. Porque leva tempo, né? E os fãs adoram, os fãs adoram. Você produzir um conteúdo de qualidade leva tempo, leva um investimento, leva uma leva. pesquisa, não é só abrir a câmera e a gente estou aqui. Não. Isso eu não faço, né? Falar por falar, fazer vídeo de qualquer assunto todo dia. Não, eu acho que... Tem que ser pensado, né? Se você tem um conteúdo a oferecer, algo legal, beleza, Sim, mas eu acho que... E eu procuro falar do meu trabalho, né? Eu não tenho a pretensão de ser um influencer, né? Porque eu acho que você se expõe demais. Mas quem sabe um dia, mas eu acho que nesse momento é legal essa troca com as pessoas que curtem meu trabalho e é legal, você posta uma coisa, a pessoa te cobra de outra. Pô, você me deu uma ideia, já vou pensar no próximo conteúdo. Essa troca tem o tempo inteiro bacana. E é muito legal. legal. E gratificante para mim como ator, como artista. Então, né? Eu acho que eu devo isso aos fãs. As redes sociais, então, para você foram benéficas nessa aproximação, Mas muito. Nesse estreitamento de relação com o fã que antes parecia tão distante, aí você precisava de um evento para encontrar e tudo, agora tá tudo muito mais próximo. Sim, né? aproximou demais. Eu acho que é incrível, uma ferramenta. É um termômetro, né? É muito legal. Onde você afere, né, as coisas, o que você está fazendo, como está chegando. Eu acho muito produtivo e acho que a tendência a velocidade dessa comunicação é que me fascina, porque é muito rápido, é tudo instantâneo. Né? Você posta um negócio ou aquilo rapidamente tem uma boa repercussão ou não, mas se tem é legal. Que legal. Né? Enfim, acho que nós como artistas devemos saber aproveitar essa ferramenta da melhor maneira possível. Claro, com certeza. Não ficar refém dela, mas usar de fato como uma ferramenta que nos auxilie produtivamente. Exato. Você sabe que ontem eu estava... se dar uma passada na casa dos meus pais, não sei o que e tal, e aí tava esperando meu pai, cliquei na Disney lá, achei um documentário que me pareceu interessante, não sei o que, a vida dos povos, né? Eu cliquei, aí o Márcio começa a falar, eu falei, caramba, o Márcio tá narrando, que legal, aí aparece lá, né, narrado por Paul Rudd, e aí eu entendi a escalação, eu falei, tá, por isso. Como é que entra o Paul Rudd nessa história? Porque assim, tem a coisa do boneco, né? Então, se quiser, inclusive, falar de outros atores que você dublou, que de repente marcaram, porque a gente falou muito do anime, do James, do Miro, quais foram os atores, os primeiros, assim, que marcaram mesmo, que te trouxeram um reconhecimento, que você, né, seguiu por alguns trabalhos? E eu falo do Paul Rudd porque é um cara que também eu já acompanho a carreira há muito tempo. O pessoal brinca que ele não envelhece, né? Ele tá em Friends e ele tá em Vingadores com quase a mesma cara. Impressionante. E ele teve vários outros dubladores antes. Como Marvel, Universo Expandido, eu entendo que às vezes o cara que dublava ele lá atrás está fazendo um outro personagem na franquia, provavelmente pediram um teste em função disso, né? Você já tinha dublado ele antes? Não, ou não? Não tinha dublado ele antes. O teste do Homem-Formiga foi a primeira experiência.
Eu já mencionei isso, foi uma disputa com vários colegas, foram 3 baterias de teste, eu entrei na última. Caramba. E fui escolhido. Cara, eu tinha 20 anos de dublagem, né? Quando eu fui escolhido para fazer o primeiro filme do Homem-Formiga. Já tem 10 anos. Já tem 10 anos, tá fazendo 10 anos de Homem-Formiga agora em julho. Caraca. Vamos comemorar, vamos ter vários conteúdos próprios para isso. Porque aquela primeira leva toda ali, até o último É que Homem-Formiga- Vingadores, eles comemoraram 10 anos de produções. Então, mas que Isso, Vingadores? o último que teve. É porque tu começou em 2008, 2018 veio o Ultimato, deve ser isso mesmo. Homem-Formiga, 2015, depois, era já tem fase 10 3 anos. da Marvel, né? Fase Exato. 2, por ali. Aham. E eu lembro que havia todo um cuidado, uma expectativa pela chegada desse personagem nos Vingadores. Uhum. O teste até foi uma coisa bem difícil, foram vários trechos do filme, enfim, a gente fez com muito cuidado e felizmente eu fui escolhido. O Paul Rudd é uma delícia, porque ele é um grandíssimo ator, ele é um grande comediante, ele faz Sim, de muito tudo, ele bom. passeia por vários gêneros, Uhum. com a mesma elegância, com o mesmo tônus, com a mesma intensidade, com o mesmo Carisma, profissional, né? com o mesmo carisma, né? É. O Homem-Formiga foi... É muito carismático, né? Ele virou o alívio cômico dos personagens e é meio que um queridinho assim, das Sim. crianças e tal. E é legal entregar isso, né? Ele conversa com os públicos todos, né? Todos. Então já tem sido uma experiência grande, os filmes solo, os filmes em que ele entra com os Vingadores e teve a participação no What If, que é uma animação, no Lego Marvel também foi. E toda vez que ele aparece, como Homem-Formiga, eu tô fazendo. E quando ele tá também trabalhando em uma coisa que não é Homem-Formiga, mas é para Disney, também eu tenho sido chamado. Como Only Murders in the Building. Que legal. Que é um trabalho incrível dele. Você Diferente de tudo que ele faz um ator de teatro Esse é Disney? histriônico. Isso é grupo Disney, né? Tá. É o Lu, acho que é o nome da distribuição, mas está no Disney Plus, já na rolou. 4ª temporada. Ele entrou nas 2 últimas. Então, defender a dublagem do Paul Rudd é incrível, o Homem-Formiga, enfim, fez parte da minha história. Talvez seja o ator mais importante nesse momento, né? Nesse momento da minha carreira. Tem um outro seriado que é importante falar dele, que é o Cara a Cara. Cara versus cara, eu vi, é Ele muito faz legal. o cara e um alter ego, É. um completamente diferente do outro. Foi incrível, um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz dele, assim, pelo desafio Sim. de fazer 2 caras diferentes, Aham. né, com personalidades completamente diferentes, né. Também ofereceu. Esse da narração foi uma coisa completamente diferente também, né? Mas foi tranquilo National para ele. Ele Geographic, contou né? uma história ali, Sim. enfim. Não era ele falando o tempo inteiro, tem depoimentos, mas foi uma experiência legal. Cara, eu dublei muitos atores ao longo desse tempo aí. O Channing Tatum, o Tom Hardy. Tive a oportunidade de dublar o Tom Hardy naquele filme Guerra. Guerra. Junto com o Hermes, inclusive, Hermes, fazendo Chris fizemos- Pine. Eu lembro desse Exato. filme. Incrível aquele filme. Lembro. Muito legal, divertidíssimo. Dublei ele outras vezes. O Channing Tatum, né, no Querido John, Para Sempre e outros filmes. Um personagem que chegou mais recentemente na minha vida, que eu já dublei ele algumas vezes. Assim, eu ganhei um presente até. Foi o Keanu Reeves. Fiz ele em alguns filmes. Tem muita gente que dubla, eu sei, tem vários colegas que dublam, mas é um prazer poder dublar ele também. Ashton Kutcher, já dublei. E agora, mais recentemente, também um ator que tenho gostado muito de fazer, e ele veio na minha carreira por causa dos doramas, que é o Park Hae-soo, que veio por causa do Round 6, que foi um grande sucesso, e depois ele passou a fazer outras produções para Netflix e eu tô sendo sempre chamado. Legal. Que Virou legal. boneco. E tem uma coisa legal chegando dele aí, eu não posso falar, senão vão mandar me prender. Vamos pesquisar, hein? Olha aí. Vamos Mas tem uma procurar. coisa bem legal dele chegando Que aí. Legal. E o La Casa de Papel Coreia foi legal com ele também. Também Um tá lá. trabalho diferente do Round 6 e Sim. demonstrou toda a veia. O Round 6 ele tá na primeira temporada, Na né? primeira Na temporada. segunda ele não entra, ele morreu, né? no Entrou final. numas ceninhas de Remember só. Que é o amigo, né? O companheiro. Isso, que vai até o barra fim, alter né? ego ali, Exato. a Antígona do protagonista. Deixa eu falar dos Claro, atores de série claro, rapidinho, claro. que são Aham. marcantes. O Magui, que é o Sean Murray do NCIS, o Navy. Sim. Nós estamos indo pra, sei lá, 15, 16 temporadas. Nossa. Ele entrou na segunda. Então tá aí bastante tempo. O Jorge Garcia, que eu fiz no Lost, depois dublei ele algumas vezes também. O Dulé Hill, do Psyche,
dublei ele nessa série, que foram 8 temporadas de 20 e tantos episódios, e os especiais também. Só para lembrar desses atores também. Claro, que claro. É isso, pessoal. foram Como bem- hoje a gente está fazendo um episódio gravado aqui, você sabe, no ar tem episódio gravado, tem episódio ao vivo. Quando for ao vivo a gente vai falar, mas não deixa de falar aí no chat com a gente, mandar comentário. Cara, é muito legal. Muito legal. Tudo que você falou. E é um grande Paul Rudd, passeio. com com certeza, exercício puta de memória, ator, eu confesso. muito legal. E sempre que eu vou fazer uma entrevista, eu falo, tem que lembrar Tem Não, que daquilo lembrar, que é teve o importante. Prison Break também, Prison né? Que Break, você, nossa, eu tava esquecendo. inclusive, você falou alguns personagens, o Ashton Kutcher, que eu sei que o Wendell fez, o Hermes fez, Sim. sem falar a galera no Rio também. Sim. E eu acho que você dividiu bastante boneco com o Hermes, inclusive, né? O Muitos. Prison Break é um Muitos. deles. O Prison Break, é. exatamente. O Hermes começou e depois eu vinha Foi fazer. muito legal. Foram 4 temporadas e depois de 8 anos eles decidiram fazer a Redublou quinta. tudo. Ah, fizeram a quinta recente. E depois dublei esse ator em outras Você deve ter feito uma série da outras- CW, no... Como que é o nome? Legends of Tomorrow, Não talvez? fiz essa, não. Foi no fiz. Rio, Foi eu no acho. Rio, acho, né? Ah. Mas fiz Resident Evil com ele e outros trabalhos. E é um ator que eu gosto muito, assim, também de fazer, e marcou bastante. E quando Prison Break chegou na Netflix, os fãs antigos revisitaram a obra e foram maratonar, porque estava em outra plataforma. E agora temos novos fãs de Prison Break também. Legal. A série era- Que renova, foi muito né? Uma boa, coisa que renova. e ficou marcou uma geração, todo mundo fala Sim, muito sim. desse É um trabalho. grande passeio por inúmeros gêneros e produções e mundos e países diferentes. Como é que liga e desliga essa chave de um trabalho para outro, de fazer diferente e... Eu acho que isso que eu mencionei anteriormente, esse fascínio, esse compromisso que eu tenho com o original, me ajuda muito. Eu tô sempre me transformando numa página em branco, pronto para aquilo que está sendo me apresentado, sem referências anteriores, sem estilizar demais o meu trabalho, ter sempre algo novo a oferecer de acordo com o que está sendo proposto pelo original. Então, acho que isso facilita, né? Você precisa ser um pouco generoso para poder, porque senão você quer sempre interpretar e imprimir a sua marca para aquilo. Então, todos os trabalhos ficam um pouco com uma determinada cara, Sim. Uhum. né? Então, por exemplo, você não pode ter o mesmo espírito, a mesma energia de fazer uma comédia frenética dos anos 2000, como Malcolm in the Middle, que eu faço o pai, e como fazer um documentário sério com depoimentos sobre mortes, sobre assassinatos. É sempre uma mudança de espírito para aquilo. Sim, sim. Primeira coisa, a mudança de espírito, a forma como você... Né? E depois vem a técnica, aquilo que você tem ali guardado, o jeito que você imposta a voz, né? Que você trabalha com o texto. A embocadura é completamente diferente. Então você se prepara no momento, você se entrega para aquilo de acordo com a necessidade. E isso é o tempo inteiro. E assim é para o idioma. Sim. É para o idioma. Porque hoje a gente está tendo desafios aí de idiomas aleatórios. Muito. A gente passou muito tempo, né? Era espanhol e inglês. Exato. Aí a hora que tá dominado, começa a aparecer o anime que antes vinha em espanhol, vem já em japonês. Aí tem os donguas que vem em chinês, aí tem os doramas aí tem e um monte de doramas, novelas indianas. Por causa Turcos. turcos, por causa dos doramas, o coreano ficou meio nosso amigo aí, né? Então toda hora a gente tem que... Sim. E a gente vai ficando familiarizado. E eu acho que as traduções foram melhorando. Foi Sim. se adquirindo um know-how por causa da demanda, Uhum. né? Então foi chegando gente no mercado, essas pessoas foram se especializando, os diretores foram também pensando na revisão do texto a partir disso. Mas ainda tem alguns idiomas meio aleatórios aí, tipo norueguês, finlandês, tailandês, que você não tem profissionais no mercado. Quando pinta um trabalho desse, tem que É buscar muito específico, um cara que trabalha né? no consulado, que vai Você vai fazer buscar- uma consultoria. Ou você busca alguém que já traduziu isso para o inglês para traduzir do inglês para o português. Então, você Só que aí acaba você perde referência, né? Às trabalha, vezes perde exato, piada. e em geral essa tradução é de legenda, então Uhum. você já vai ter um problema com a métrica, Uhum. e aí vira um trabalho de dublagem em cima da tradução, e É. aí é ruim, né? Mas isso a gente se depara recorrentemente, né? Sim. Com essa dificuldade, e é o nosso trabalho, né? O trabalho do dublador mesmo, é tudo muito descartável. Você sai num estúdio, fez uma escala, tal, não sei o que, vai para outra, uma coisa completamente diferente, outra energia, outros profissionais, outro gênero. A gente está acostumado, né, a
essa descartabilidade, né, o tempo inteiro. Mas é lidar difícil. com o momento presente, né? Exato. É isso, não adianta a gente ficar se apegando àquilo que você fez 15 anos atrás ou 10 dias que seja, porque cada trabalho é um trabalho. Você Exato. chegou no estúdio, é um novo ator, é uma nova obra, é uma nova necessidade, Sim, a tua entrega é outra. sim. E que às vezes acho que fica muito mais fácil que a gente esqueça justamente do que a gente acabou de fazer. Uhum. E aí precisa desse trabalho de resgate que você tem feito, de justamente, cara, mas eu fiz esse cara em algum lugar. Eu dublei isso em algum momento. Alguém diz, pô, você lembra daquele filme que você fez, não sei o que lá? Não, peraí, Mas você deixa eu sabe que procurar. eu sempre achei engraçado, e não é uma crítica não, é realmente, eu acho um pouco curioso. Às vezes alguns atores fazem um teste para fazer um determinado personagem, passa no teste, leva um tempo para entrar no estúdio, aí quando entra fala assim, mas deixa eu ver o que eu fiz para eu lembrar, porque eu não lembro. Eu acho isso curioso, porque assim, eu penso exatamente como você, o original é mais importante sempre, é isso que a gente ensina aqui, né? Eu sempre vou partir do original. E a gente defende também que não é voz, dublagem não é voz. É isso que você falou, é o espírito da personagem. É vestir o estado dela, a energia dela. Quando você compreende o que ela está pedindo em termos de interpretação, a voz ela é uma consequência daquele estado. Exato. Logo, não importa a voz que eu vou fazer, porque não é a voz XYZ que eu tenho guardado numa gaveta. O que aquele cara que está na tela está pedindo? Eu vou jogar com ele lá, vou entrar em conexão com ele lá. Então essa preocupação eu nunca tive, porque eu acho que é isso, é o momento presente. Cheguei no estúdio, o que esse cara está me entregando é com isso que eu vou jogar. Perfeito. Né? E eu acho que é a mesma leitura, assim, tipo, você, e aí eu tô falando como público agora, observando o teu trabalho, daquilo que eu vi, não vi tudo, obviamente, nunca te achei um cara que faz voz. Márcio Araújo não é um cara que cria vozes, que tem milhares de vozes. Não, mas tudo que ele faz tá no ponto, tá na medida, não chama atenção pra si, sabe? Por conta desse compromisso, desse respeito ao original. E é por isso que é tão bom, cara. E eu tenho uma obsessão pela naturalidade. Porque eu acho que às vezes a gente corre o risco de cair numa artificialidade, né? E de estilizar o trabalho sem a necessidade. Então eu busco sempre essa naturalidade, é uma coisa que eu me cobro e observo isso no trabalho dos colegas. Falo, nossa, como esse colega é natural no que ele faz. Ele tem uma empatia tão grande, ele me traz tanto, parece que ele está aqui do meu lado sentado no sofá. E isso é muito legal e eu busco isso. E você aprende com o cara que está na tela, né? Aprende. Aprendizado constante, né? Sim. E eu acho legal, às vezes, quando um diretor faz essa observação, Márcio, nossa, tá tão natural esse trabalho, parabéns e tal, eu acho legal. Claro. E sempre elogio isso da parte dos colegas também, porque eu acho que é uma busca constante nossa, né? É um desafio. Legal. E aí, Gui, o que a gente tem? Vamos falar com o chat? Não vai estar rolando. Temos muitas coisas, mas eu acho que é importante agora, então, já que nós demos uma parada aí, agradecer os nossos apoiadores que estão aqui com a gente sempre. A gente hoje está tomando o refrigerante, tomando água, mas a gente tem um parceiro aí muito importante. Queria dizer que só não rolou hoje. Eu tava louco para tomar um vinho com o Marcelo hoje. Só que ele vai sair daqui, ele vai dublar, não tá podendo. Desculpa. Então agradecer a galera do Open Mic, que tá sempre com a gente aí. Cara, é bom o vinho, hein? Você vai ter que voltar só para tomar. Com certeza. Degustem. Procura lá na rede social, Eu Open Mic da Bueno Vinhos. O que mais? Então aqui com a galera, ó, aqui, ó. Eu sempre erro o lado. Peraí. Aqui. Max Eu Racer! erro o lado toda hora, não me encontro com esse espelhado. O Max Racer que tá aqui sempre com a gente, deixando a gente confortável nesses papos, 2 horas batendo papo aqui, sem nem sentir, sem nem se incomodar. Valeu, Max Racer. A Panini Comics que tá aí com a gente sempre também. E o pessoal da Piticas, que também sempre com a gente aí, dando esse apoio legal. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Acompanhe eles aí nas redes sociais. É isso aí. E engatando, queria dizer o seguinte pro Márcio, né? Não sei se você já acompanhou algum episódio no Ar, mas a gente tem uma brincadeira que a gente faz. Na verdade, algumas, né? Tem algumas peças aí, algumas pérolas que a gente traz. Cada episódio a gente escolhe... Algumas pegadinhas. Exato. Cada episódio, dependendo da cara de quem estiver aqui com a gente fala assim, esse cara merece isso. Meu Deus, que medo. E a gente tem um desafio para você. Então, Vamos lá. Sem explicar muito, e aí, produção? Márcio Araújo, dubla o quê? Muito bem, Márcio. Tá preparado? Não. Aceita o nosso. A gente tem um pequeno desafio para você agora.
que é de você agora dublar na hora alguma coisa que talvez você já conheça. Talvez. Pode Meu ser que você Deus. tenha feito, pode ser que não. Meu Deus. Então, por favor, de olho naquela TV ali. Ó, e detalhe, ele vai fazer sem som, hein, gente. Ele tá sem fone de ouvido, o vídeo vai estar na tela ali. Se vira nos 30 mesmo. Tem uma legenda, só vai. Do bloqueio. Vamos. Tá pronto? Tô pronto. Então só pedir pra gravar e vamos nessa. Encrenca em dobro na casca do ovo, para unir as pessoas de nossa nação. Enganar vocês pirralhos é muito inspirador. E o James? Rendam-se agora, preparem-se para uma luta sem Pokémon. Olha aí. Muito bom. Mas fala sério, tá fácil. Já tá Porque decorado. pegaram a isso. introdução. Quantas vezes ele não gravou? Tinha umas Pegaram o lema da alterações. equipe. Você tem noção de né? quantas vezes você fez essa cena? Imaginando que praticamente em todos os episódios, quase todos, a gente fez mais de 1000 vezes pelo menos. Só. Rapaz, eu nunca pensei na quantidade de episódios de Pokémon. Sempre que fala em teve One um Piece, hiato em que a equipe Rocket esteve fora, não sei precisar quantos episódios. E aí a gente não fez, obviamente. Mas não foram muitos. Muito bom. É. Ok, vamos ficar com isso ou não? Acho que não, né? Eu achei. não, tá Eu fiquei fácil. sabendo que a pessoal- produção encontrou Eu uma achei coisa que o pessoal perdida ia pôr um ali. desafio, uma coisa Meu aí. Deus! Mas, Márcio, dá uma olhadinha pra lá. O pessoal separou mais uma cena que essa talvez você não conheça. Vamos ver. Boa sorte. Mas o que é que isso importa agora, já que eu estou linda e maravilhosa? Posso fazer os meus ficarem maiores. Isso! Quando ficar mais velha, vai ter 2 desses. Ah, De onde tiraram essa cena do olha James aí. com... Parabéns, Nunca hein? vi isso, Esse cara. garimpo, Arrasou. parabéns. Isso é uma cena. E isso, o Márcio não tinha visto mesmo, nunca fez essa Não, cena. acho que Esse Não ninguém me trecho, nunca lembro, viu não me isso. lembro. Porque é um episódio que não saiu do Japão. Quando, né, o Pokémon chega aqui, tudo através dos Estados Unidos e tudo mais, e esse episódio ficou lá no Japão só porque eles acharam que era muito inapropriado para as crianças. Uhum. Então, Talvez não faça parte da série principal, pode ser um filler também. não, né? ele faz parte. Ele Faz ele parte. faz Não parte. veio Ele o só, ele episódio, só não né? veio esse episódio, que é um episódio em que eles estão ali, e aí o Jesse... É o episódio 18. 18 da série. É o Da- 18, 18º episódio. 18º episódio lá da primeira Da temporada primeira e tudo. temporada. Que é um episódio em que o Jesse se disfarça ali né, de mulher para participar de um concurso de beleza, o James. O Jesse. Você falava o Jesse e a James. É. Então, e os americanos, quando foram comprar isso e exportar para o resto do mundo, acharam que não era muito apropriado para as crianças. Então, isso nem Certo. veio a ser dublado. Entendi. E olha aí, primeiríssima mão, Olha aí. A gente, primeiríssima mão. no ar. Finalmente este episódio dublado aí para você. Inéditos. Muito Parabéns bom, muito pela bom. escolha. Márcio, você... E é sempre bom revisitar o James. É um prazer. é um carinho que você tem ainda com ele mesmo? Muito, 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 muito. Muito mesmo. Porque é aquilo que eu comentei no começo, ele abriu portas, né? E ele é muito carismático, a Sim, equipe Rocket sim, é uma delícia, divertido, né? né? E Se falando você nisso, pudesse falar nisso, com ele, como- ele estivesse aqui na tua frente agora, o que você diria a ele? Muito obrigado por tudo. E falando de personagens carismáticos, personagens de anime marcantes e tudo, e revisitações, sei que você recentemente revisitou um outro personagem, aí que é o Rama, Sim. que lá atrás teve um anime, foi do em 90, Rama Meio, né? Acho que foi 90, começo de 2000. no começo de 2000 Sim, já. começo de 2000. E agora sai um 2004. e agora sai um remake Isso. do Rama, 20 anos depois. que você volta a fazer o Rama também. Isso. Como é que foi? Como é que é essa experiência de revisitar um personagem? Olha, foi incrível, porque na primeira vez foram 161 episódios que nós dublamos praticamente numa tacada só. Então foi uma experiência muito legal de apropriação do personagem, de entendimento, de crescimento. E era difícil, eu não lembro se estava em japonês, acho que estava em japonês. Então para mim foi um desafio. A tradução era muito boa, do Marcelo Del Greco, mas foi um desafio. Porque a série é meio histriônica, né? O personagem é meio frenético, a série toda, né? Fora Então, a própria particularidade do personagem de se molhar e virar mulher. mulher, né? E ter essa alternância o tempo inteiro. Mas quando surgiu a informação de que teríamos um remake, novos episódios,
havia a dúvida se o elenco de dublagem seria mantido ou não. Então criou-se essa expectativa. E assim, houve uma dúvida, né, por parte dos clientes, enfim. Mas eles acabaram optando pela manutenção das vozes clássicas, e eu agradeço. E eu acho que quem agradece mais são os fãs, porque o retorno foi incrível, eles amaram. Que bom. Claro que nós não somos mais aqueles jovencinhos de 20 anos atrás, mas nós conservamos o nosso trabalho de ator e emprestamos para eles a caricatura que são os personagens. São todos muito caricatos. Né? O anime Tem permite isso, né? Permite isso. E eu acho que eu me policiei bastante para não deixar tão grave a voz, tentar jogar na cabeça mesmo, deixar o mais agudo, o mais parecido com o que eu fazia lá atrás. Olhando um pouco assim, acho que eu cheguei perto, mas fui muito mais pela interpretação do personagem. Hoje com certeza, né, 20 anos depois, muito mais propriedade de fala, né, tem um know-how que você não tinha na época. Eu emprestei uma maturidade de um senhor para este jogo. Com certeza, em termos de interpretação deve ter feito melhor. Mas era uma questão de opção, e a opção foi manter as vozes clássicas, originais. Acho que foi uma decisão acertadíssima pela repercussão. Os fãs amaram. E, enfim, eu fiquei muito gratificado. Foi gostoso de fazer. Artisticamente, foi um outro desafio? Ou foi uma coisa, não, já sei mais ou menos para onde ir? Ou foi completamente diferente? Então, porque lá atrás são muitos episódios, né? 160. Eu sabia mesmo qual e era essa temporada a pegada. Nova? Foram... Acho que você me pegou agora. 8? Foi uma temporada curta, por enquanto. Foi. Isso no padrão Netflix. No máximo 12 episódios. Acho que foram 12. Exato. Foram 12. Temporada mesmo, né? Uma semana, 3 meses. E parece, pelo que eu ouvi dizer, não sei, posso estar errado, me corrijam se eu estiver errado, tem uma outra em produção. Uma outra temporada em produção. Já em produção. Que legal. E foi legal, foi um dos personagens mais marcantes da minha história. Foi o Rama Meio. Foi o Rama, do Rama Meio. E esse carinho dos fãs é muito legal, muito bacana. E depois que estreou, e eles ficaram curtindo, porque eram episódios disponibilizados a cada semana. Olha né? só, Então, toda semana vinha um feedback. Simulcast mesmo. Né? Trabalhou essa ansiedade do público que não está muito mais acostumada com isso, né? E eu acho que teve todo um cuidado com o trabalho também. Né? É Toei, né? É Toei? Eu acho que é. Foi pra Netflix. Muito bom. E aí, vamos responder pergunta? Não tem. Mas é muito bacana essa oportunidade, né? Acho que conversa muito com esse teu resgate de 30 anos de história, de repente voltar um personagem de 20 anos atrás, voltar às suas mãos e você ter a oportunidade de repente trazer coisas que você lá no começo talvez não tivesse visto. Você sabe que foi até uma feliz coincidência, né? Voltar justamente agora, que eu estou fazendo 30 anos de carreira, e agora em 2025 são 10 anos do Homem-Formiga. Acho que são duas datas que chegaram quando eu tô comemorando alguma coisa da minha história. Que bacana. Né? Então, acho que são dois momentos bem marcantes. Eu acho que isso tem acontecido, né? Os remakes, né? Tem se tornado uma coisa até recorrente. Nostalgia vende, né? Então o cara tá fazendo continuação de uma saga lá atrás, que nem Star Wars não acaba mais, Game of Thrones tem os spin-offs, o Senhor dos Anéis, e tem essa coisa do resgate, né? Ou eles estão fazendo remake, ou eles estão... É o famoso reboot de continuação, né? E eu acho que, assim, na verdade, é uma compensação. Essa alegria é uma compensação com a tristeza de ter perdido alguns personagens. Como o James, como o Miro e como o Oliver Tsubasa. Por mudança de elenco, mudança de praça, mudança de casa, enfim. Por razões mil que a gente desconhece às vezes, mas acontece. É uma ação mercadológica que foge ao controle, não foi uma decisão sua. Não foi, em nenhum dos casos. E muitas vezes a gente não entendeu ou sabia de alguma coisa que aconteceu, enfim. Mas é uma decisão daquele que manda, que tem os direitos e pode mandar dublar onde bem entender. O personagem não é nosso. Embora a gente se apegue, tenha carinho, tenha esse retorno do fã, e o fã também se apega, mas a gente não tem esse poder de decisão. Mas foram 3 momentos tristes assim para mim, em que deixei de dublar, né? O James, o Miro e o Oliver Tsubasa. Mas acontece, estão em boas mãos, tenho certeza. Sempre em personagens de anime, né? Exato. Estou tentando lembrar se tem alguma coisa fora de anime que...
Talvez É, o não Lost, que você falou que fez, mas aí foi Lost, pro Rio, é mudou o verdade, elenco dublamos também. 2 temporadas em São Paulo e depois foi pro Rio de Janeiro. É verdade, não sei quantas tivemos depois mais, mas São teve 6, São eu acho. 6 no 6, total. caramba, não sabia. São 6. Inclusive tem uma versão nova, que acho que foi pra Netflix, redublaram tudo. Então hoje já tem um terceiro elenco. Ah, Também no redublaram Rio. tudo do início. Tudo, Olha mas só. mudou, Eu sei que Tá. mudou. Isso eu não tava sabendo. Ou com outro elenco, né? Que pegaram o elenco Quer dizer, não sei, do talvez Rio e tenham redublaram pegado o os elenco do Rio, mas eu anteriores. sei que teve alteração. Teve alguma coisa de alteração. Porque eu vi o meu sogro assistindo e eu assisti tudo dublado, tanto a versão paulista quanto carioca, e eu estranhei algumas escolhas, sabe? Falei, opa, Aham. não era esse cara que fazia, tá diferente. Não é o Sei mesmo lá. personagem. Agora Acontece. eu tenho ciúme quando algum ator importante como o Paul Rudd é dublado por outro colega. Mas sei Que que também mas acontece, sei que porque quando eu cheguei e comecei, outros colegas já haviam feito. Já fazia. Já há algum tempo. Né? Então é assim. E é assim que mais que fico com um ciúminho. E Não é? Ele tá aí pra entrar no remake do Anaconda, que ele tá aí fazendo vários com o Selton Mello, com o Jack Black. Exato, acho que pro fim do ano aí tá prometida uma É, pro Natal. Então, eu vi o vídeo recentemente, eles tem fazem essa historinha do brincadeira no Natal. O legal do Paul Rudd é que ele passeia por vários gêneros e trabalha para mais de uma distribuidora. Uhum. Então você vai sempre ver ele em coisas assim diferentes do Homem-Formiga, Uhum. né? Acho que é um acordo que ele tem com os Sim, caras lá. sim. Eu quero fazer Manter o que eu essa quiser. liberdade, né? Exato. Sim. Por isso ele tá sempre passeando, tá sempre por aí, enfim. Que legal, muita coisa. Aí 30 anos, bastante tempo. 30. Passou rápido, mas são 30 e é legal lembrar de ficar lembrando, né? Revisitando Sim. as coisas, olhando para o currículo e falando, nossa, eu fiz isso, sério. Aí vou lá ver do que se tratava e se acho legal, que vale a pena, transforma em conteúdo na rede social, porque eu acho legal compartilhar com os fãs e eles curtem também. É muito legal e eu espero... E assim, é um momento de reflexão para mim também, né? Das coisas que foram legais e das que não foram tão legais. Sim. Né? O que poderia ter sido diferente e tal. É sempre uma reflexão, uma reciclagem, digamos. Eu estou enxergando dessa forma. Estou aproveitando bacana. este ano para marcar, né? Para postar coisas do passado, mas também para olhar para o futuro. Né? Que legal. Tem sido um momento Muito bacana, bom. assim. Você que está aí acompanhando a gente no YouTube, lembra que a gente tem as redes sociais lá também, as páginas do Noar, né, no Instagram, então, @ar_podcast. E manda pra gente comentário aí, faz aqui no chat também, o que você viu do Márcio que a gente não comentou aqui, coisas que são legais, que você acha que vale a pena revisitar, e pode ter certeza que você mandar um comentário bacana aqui, a gente vai repassar para ele depois, embora a gente não esteja ao vivo, talvez você dê uma ideia bacana de alguma coisa que ele pode trabalhar nas redes dele. Cara, o que eu tenho a dizer é, muito obrigado. Já? A você também. Não, eu não quero encerrar não, eu só tô agradecendo mesmo, foi espontâneo. Rápido, né? Passa rápido, né? Primeiro porque eu tenho, de verdade, assim, sempre tive um carinho, uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Então, como fã, como público, obrigado pela tua seriedade, pela entrega, porque isso faz diferença realmente. Em algum momento na minha vida, eu escolhi fazer parte também desta profissão, né? E já faz um tempo. Daqui a pouco sou eu que estou comemorando os X anos aí. Porque, cara, eu decidi que eu queria trabalhar com dublagem, eu devia ter 15 anos. Já tem mais de 20. Porque era fã de anime, porque gostava de tokusatsu, porque gostava de televisão, gostava de cinema. Fui fazer o caminho das pedras, hoje estou aqui e tá como teu colega de trabalho, poder dividir bancada e, enfim, participar de produções juntos e aprender junto contigo, mesmo que através da observação, né? Porque às vezes a gente, às vezes não, né? Com certeza a gente aprende muito mais ouvindo do que falando. E nem sempre você precisa pegar pela mão e falar, faz desse jeito. É só a observação já faz uma diferença gigantesca e ecoa muito, assim. Realmente, eu falo com muita verdade e de coração quando eu digo. A gente teve poucos processos, mas às vezes em que eu pude te dirigir, eu percebi o profissional que você era e isso fez sentido para mim, porque é o profissional que eu busco ser todos os dias, assim, tô falando de postura, sabe? Sim. O cara que tá na bancada. Sim. Então, obrigado por isso. Imagina, eu posso agradecer a vocês dois por esse convite, por essa deferência,
a galera do No Ar que está em casa. Espero que vocês tenham gostado das coisas que a gente compartilhou aqui. E o que é mais gratificante para mim ao completar 30 anos de carreira é saber que eu inspirei alguém em algum momento, por alguma razão. Você tocou na questão do profissionalismo, outras pessoas... E não só isso, porque o Márcio também é um colega muito, muito acolhedor, um colega muito generoso, que né, ele te abraça, assim, ele te recebe muito bem. Por esse aspecto então também. É tanto o profissional quanto o pessoal, né? Sim. E obrigado, né? Obrigado por ter aceitado esse nosso convite, por tá batendo esse papo aqui com a gente e por ser quem você é em todos esses aspectos. Eu acho que, assim, a gente compartilha da nossa profissão já há algum tempo, né? Se tromba pelos estúdios da vida. E eu acho que é uma busca de todos nós, né? Pelo menos eu busco a generosidade, o profissionalismo e esse tratamento cordial, porque é isso que faz o trabalho, né? Eu acho que o mínimo é disso que se espera de um profissional que chega para trabalhar. É a cordialidade, é o respeito, até a admiração, por que não? Pelo colega fazer o trabalho, fazer a lição de casa e estar trocando com você o tempo inteiro. A nossa profissão é extremamente competitiva, então a gente corre o risco de entrar nessa neura, nessa coisa e esquecer da generosidade. Mas a generosidade é importante, né? Eu acho que eu não enxergo a vida sem educação e sem gratidão. São duas coisas que para mim são primordiais e eu tenho certeza que é um aprendizado diário. Eu diria que a cada escala. E às vezes é difícil, a gente tenta, às vezes pode errar. Mas a busca pelo acerto é permanente. Muito obrigado por você estar me dando essa oportunidade, justamente nesse ano em que eu estou fazendo velhinhas aí de 30 anos de carreira. Passou rápido. Tive mais 30, mais 60. Bom bater esse papo com vocês, porque vocês estão muito familiarizados com a dublagem, né? Eu falei assim, será que eu mando para eles um currículo? Não precisa, eles sabem de tudo, eles conhecem a minha história, já compartilharam, né, de bons momentos. E obrigado por eu ter despertado esse respeito quando a gente trabalhou junto, você também, né? Eu acho que inspirei alguma coisa em algum momento. Com certeza. E espero ser essa referência para mais pessoas, né? Que estão não tenho dúvida disso, aí na profissão, ou tentando, eu acho buscando. Que quando você diz essa coisa do respeito, da gratidão, da generosidade, não tenha dúvida de que muitas das oportunidades que você teve, muito possivelmente, vêm em função dessa energia que você emana também. Porque se a gente pode escolher conscientemente com quem trabalhar, o Hermes falava isso. Cara, se eu escolho com quem eu trabalho, por que eu vou escolher as pessoas que me dão trabalho? Eu vou chamar aquelas que não dão trabalho, que são mais tranquilas no estúdio. Isso também faz diferença. Faz toda a diferença. Então é isso, né? Obrigado. E, cara, fica à vontade para olhar para aquela câmera lá. E dizer o que você quer dizer aí, dá as tuas redes, fala dos teus trabalhos, para quem ainda não entendeu tudo, pra gente selar com chave de ouro e comemorar esses 30 anos aí de profissão. Galera do No Ar Podcast, eu tô aqui para agradecer vocês por estarem aí nessa audiência qualificadíssima, prestando atenção nas coisas que a gente tá falando, e queria agradecer ao Guilherme e ao Bruno por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. A gente está fazendo 30 anos de carreira e tem sido um momento de profunda reflexão para mim, pelas coisas que já passaram e pelo olhar que eu tenho despertado para o futuro. Quero agradecer imensamente aos meus fãs, aos admiradores do meu trabalho, aqueles que me acompanham generosamente e sempre trocam figurinhas comigo nas redes sociais. Então, lembrando, você pode me achar nas redes sociais, Márcio Araújo Dublador, no Facebook e no Instagram, e tem uma página minha lá no YouTube, que você está me devendo uma visita, hein? Estou aguardando, estou postando coisas muito legais, muitas entrevistas, muitos conteúdos. Por favor, se inscreve lá, dá uma conferida e será muito bem-vindo. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente teve, tão agradável, tão respeitoso e tão generoso. E aí, Gui? É isso aí. Depois disso, só não resta o quê? Dá tchau para você que ficou aí, que acompanhou esse papo. Não esquece, então, de ir lá seguir o Márcio, de seguir a gente nas redes sociais, de ativar o sininho, de se inscrever, de ficar ligado aí em todas as novidades que a gente tem aí pela frente. É isso aí. E muito, muito obrigado por ter estado aí com a gente esse tempo todo. Valeu. Obrigado, Gui. Semana que vem tem mais, hein?
Valeu, Márcio. Senhores, Obrigado, Deus querido. abençoe. Márcio, Obrigado. obrigado. Valeu.